Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, língua portuguesa. Vamos ver palavras de ligação e partes do texto. Vamos lá? O que são palavras de ligação? São palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Vamos ver o exemplo. A borboleta azul ainda tentou se mexer, mas não conseguiu e ficou imóvel para sempre, porque o seu tempo havia terminado. Esse trecho foi tirado do livro Lenila Almeida Rec, A Borboleta Azul, Lajeado, Rio Grande do Sul, Univat, 2006, página 22. Então, o que são palavras de ligação? São palavras conectivas, que conectam, ok? Então, sem essas palavras, a frase como um todo não tem sentido. Então, vamos imaginar que as palavras de ligação são como peças de um quebra-cabeça. Então, para a gente montar o quebra-cabeça, as peças têm que estar completas. Se faltar uma peça, não se monta o quebra-cabeça. Então, fica o quê? Sem sentido, né? E assim acontece com as palavras de ligação. Se você tirar o mas daqui, o e daqui e o porquê, a frase ela vai ficar sem sentido, tá? Então, essas palavras elas são importantes para dar sentido, para dar conexão, né, à frase como um todo, ok? Então, as palavras de ligação mas, e porquê. E aí, as palavras de ligação, elas podem acrescentar sentido de ideia contrária ou oposição, explicação, conclusão, finalidade, tempo e justificativa. Vamos ver uma a uma, ok? Ideia contrária ou oposição, que são as palavras mas, porém e contudo. Existem muitas outras palavras, tá? De ligação, mas aqui para nós a gente vai ver só algumas, ok? Então, por exemplo, no início ficou assustada, mas logo foi se acostumando e passou a admirá-los. Aqui, o conectivo ou a palavra de ligação mais, ela dá uma ideia o quê? De contrário. Assustada, se acostumando, ok? Então, ela estava assustada, mas depois ela foi se acostumando, tá ok? Então, o mais, o porém e o contudo são palavras que dão o sentido de oposição. Explicação, que são as palavras porque, pois e por isso. Não se preocupe, porque sabia que estavas nos dias de pôr os seus ovos, tá? Então, se você trocar por pois ou por isso, a palavra ela não perde o sentido, ela continua com o mesmo sentido, ok? Com sentido que explicativo. Conclusão, que são as palavras assim, logo e então. Enquanto bailava, assim cantava, tá? Enquanto bailava, logo cantava, ok? Então, essas palavras, esses conectivos, eles dão um sentido de conclusão na frase. Finalidade, que são as palavras para que, a fim que. Exemplo, pousava no mesmo lugar, só para vê-los passar, tá? Assim, essas palavras, elas dão um sentido de quê? De finalidade. Tempo, quando, enquanto, por enquanto. Exemplo, quando atacava as plantas, não sobrava nenhuma folha sequer.
Aqui o tempo, o quando, o enquanto e por enquanto, elas vão dar o sentido à frase de tempo, ok? Justificativa, já que, pois, devido a, como e se. Não faça isso, pois sua mãe não vai gostar, ok? Então, essas palavras, elas vão dar um sentido de quê? De justificativa, tá? Na frase. E agora faça atividade no livro didático, páginas 133 a 136. Até a próxima aula. Beijos.